desejamos estar na Tua presença e Te adorar e Te bendizer em todo o tempo. Aleluia. Meu coração anseia estar em Tua presença, Te adorar e me prostrar, silenciar para Te ouvir. Jesus, me leva na direção do avivamento prometido em Tua palavra, que me sustenta e me põe de pé para Te servir. No derramar das águas quero me encontrar contigo e então me jogar em Teus braços, sentir o Teu respirar, a me transformar no derramar das águas. A Tua presença me envolve, pois na plenitude do Teu ser, aleluia, eu vivo a Tua unção, o Teu querer santifica-me. Santifica-me. Fale para o Senhor que tu estás ansioso para estar com Ele. Meu coração anseia estar em Tua presença, Te adorar e me prostrar, silenciar para Te ouvir. Jesus, me leva na direção do avivamento prometido em Tua palavra, que me sustenta e me põe de pé para Te servir. No derramar das águas quero me encontrar contigo e então me jogar em Teus braços, sentir o Teu respirar, a me transformar no derramar das águas. A Tua presença me envolve, pois na plenitude do Teu ser eu vivo a Tua unção, o Teu querer santifica-me. Santifica-me. Nós temos essa certeza, Senhor, que só na Tua presença
Nós somos santificados, Pai. E nós cremos que o avivamento já chegou, o avivamento da última hora, antes do toque da última trombeta. O avivamento está tocando a terra, Senhor. E todos aqueles que estiverem sensíveis, com o coração voltado ao teu altar, ao teu trono, vão viver o sobrenatural do Senhor. O Senhor está contando com você. O Senhor está contando com você. Abre teu coração. Sabe que o Senhor Ele sabe como trabalhar dentro do nosso coração. Ele sabe o que deve ser feito para que você possa estar vivendo numa dimensão muito maior e mais profunda das águas do Espírito. Que o derramar das águas do Santo Espírito venha tocar o teu lar, venha tocar a tua casa, o teu trabalho, onde quer que os teus pés pisarem. Nós declaramos e profetizamos que o derramar das águas do Espírito Santo venha transformar a tua vida, e você, sendo um canal nas mãos do Senhor, tu vai ser um instrumento para transformar gerações, levando a luz do Senhor Jesus. Você crê nisso? Cremos que no derramar da presença do Espírito Santo, nós somos transformados e somos usados de maneira poderosa nesta última hora. Aleluia. Oh Jesus, no derramar, diga, das águas, quero me encontrar contigo, e então me jogar em teus braços, sentir o teu respirar, a me transformar no derramar das águas. A tua presença me envolve, pois na plenitude do teu ser eu vivo a tua unção, o teu querer santifica-me. Nós cremos, Senhor. Nós cremos, Senhor. Nós cremos o teu mover, Senhor. Nós cremos, Senhor. Graça e paz, amados. Estamos aqui em mais um culto derramar das águas. Vamos entrar em oração e após a palavra. Senhor, obrigada por esse dia, Senhor, na tua presença. Que essa palavra venha encher os corações. Venha encher os corações de tal forma que eles sintam a tua presença nos lares, e que toda a dúvida seja transformada em entendimento da palavra de Deus, Senhor. Em nome de Jesus, vem e enche a minha boca com a tua unção, para que não sejam as minhas palavras, mas as tuas através de mim. Amém. Senhor, assim eu dizia para o Senhor: Senhor, eu quero conhecer e andar no temor do Senhor. Talvez eu era mais nova e não entendia o que realmente significava a palavra temor. Eu sabia que ela era importante na minha vida, mas eu acabei descobrindo ao longo do tempo, dos estudos na palavra de Deus, que ela era fundamental na nossa vida. O amor de Deus era a base para o meu relacionamento com o Senhor. E eu sabia disso. Eu sabia que eu amava a Deus. Desde muito novinha eu sabia que o Senhor habitava dentro de mim. Quando eu aceitei a Jesus com 13 anos, eu sabia que Ele estava dentro de mim, mas eu queria sentir esse temor a Deus mais profundamente,
pois ouvia falar e eu não entendia como era, o que era realmente o temor de Deus. Vamos acompanhar ali em Isaías 33, 5 e 6. Abram a sua palavra e leiam comigo. O Senhor é exaltado, pois habita nas alturas, encheu Sião de retidão e justiça. Nos teus tempos, Ele trará estabilidade e plenitude de salvação, de sabedoria e de conhecimento. E o temor do Senhor será o seu tesouro. Prestem atenção que eu vou ler em uma outra versão, para que vocês entendam o quanto é profundo este versículo. O Senhor é exaltado no lugar mais alto. A segurança ali é total. Sião transborda de tudo que é justo e correto. O Eterno mantém vocês protegidos e seguros, com riqueza de salvação, de sabedoria e de conhecimento. E o que é melhor? O tesouro de Sião é o temor eterno. Preste atenção que quando eu achava que era importante, na verdade ele era fundamental. Porque se a gente conseguir entender o que diz essa palavra que eu acabei de ler, o Senhor é exaltado, Ele habita no alto, Ele é grandioso. Aqui tem palavras-chave: retidão, justiça. Isso tudo forma um firme fundamento de uma riqueza tão grande, aonde junta salvação, sabedoria e entendimento. Presta atenção: salvação, entendimento e conhecimento. Quando eu obtenho a salvação, que era o que eu já tinha, eu tinha o amor de Deus no meu coração. Eu amava a Deus, só que eu ainda não o temia da forma correta. Eu não tinha ainda sabedoria. Presta atenção que, passar do tempo, eu fui me aprofundando na palavra, tentando entender como tudo funcionava, porque na verdade é isso que eu, você, todos nós deveremos fazer. Vamos na palavra e tentamos nos aprofundar. Conhecimento na palavra de Deus. O Senhor disse que aquele que obtém conhecimento tem a sabedoria. Então, o temor do Senhor começa a ser desvendado aí para mim. Vou explicar melhor mais a seguir. Presta atenção. Não podemos verdadeiramente amar a Deus até que temamos, e nem podemos temê-lo até que o amamos. Vou ler de novo. Não podemos verdadeiramente amar a Deus até que o temamos. Presta atenção. Eu preciso amar alguém que eu conheço. Se eu não conhecer aquele alguém, no caso Deus, eu não posso temer alguém que eu não conheço profundamente. Então, continuando a frase, nem podemos temê-lo até que o amemos. Então, vocês estão percebendo que uma coisa está ligada à outra, o amar e o temer. Nós precisamos amar para temer ao Senhor. E como que a gente ama a Deus dessa forma? Certo tempo, eu vou tentar explicar com um exemplo meu, né? Certo tempo, eu tive uma reforma. Nessa casa aqui que eu tô fazendo a gravação, eu tive uma reforma porque eu recém tinha me mudado. Passou acho que uns 2, 3 anos. Eu tive que fazer uma reforma porque a minha casa literalmente inundou de água. E a gente não sabia de onde vinha essa água que estava transbordando. Ajeitando os fatos, não foi 3 anos, foram mais ou menos logo depois que a gente se mudou. Então essa água jorrava de dentro da casa. Presta atenção, a casa já estava construída. Eu não sabia exatamente onde é que era o problema. Então eu tive que ir tentando descobrir onde estava o problema do vazamento. Até que eu achei que era lá no meu 3º piso,
aonde a gente começou a levantar perto da piscina e começamos a quebrar e ver onde passava aqueles canos que dariam acesso à água que jorrou pela sala, por todos os lugares. Então a gente descobriu, os canos estavam furados. Presta atenção, quando a gente faz uma casa, a gente está fazendo a casa e para que ela seja alicerçada também tem os seus fundamentos. Tanto os fundamentos da casa, que estão tapados depois da casa pronta, quanto esses canos, eles estão escondidos. Num caso, o cano estava furado e eu tive que consertar e deu um estrago total. E no outro caso, a casa está bem alicerçada, não tem nenhum problema, ela não vai desabar, ela tem um alicerce bom. Ninguém vê que esse alicerce é bom. Só que é aí que entra a explicação sobre temor e amor. O temor, ele é como se fosse esse fundamento. A verdadeira construção começa com um fundamento e a estrutura, um fundamento e a estrutura da casa. Então, se eu tenho um bom fundamento, eu amo a Deus, mas eu temo a Deus, o que acontece? Eu tenho duas chamas acesas que eu não posso separá-las, porque quem ama teme a Deus e quem não ama não teme a Deus. Preste atenção, são essas fundações, são elas que sustentarão a nossa casa. E eu não estou falando mais da casa física, eu estou falando da casa espiritual dentro de ti. Eu preciso dessas chamas, eu preciso desse alicerce na minha vida. Quando a gente está caminhando com o Senhor, esse alicerce está sendo construído. Assim como uma casa, quando está em construção. Mas esse alicerce, se estiver com algo lá embaixo desnivelado, vai chegar numa certa parte do teu crescimento espiritual que você não vai entender. Ou você cai para um extremo ou cai por outro. Então, o que eu quero dizer com isso? O temor do Senhor, ele não é captado pelo nosso corpo físico, pela minha mente, mas ele é revelado pelo Espírito em seu coração. Então, eu não posso exigir que isso seja construído na minha vida se o Espírito Santo não fizer parte da minha vida, se o Senhor não estiver na minha vida. Só que como é que eu faço para chegar até o Senhor nessa intimidade? Você quer saber como esse Espírito Santo começa, o nosso querido Espírito Santo começa a se manifestar na nossa vida? E nós começamos a sentir essa presença dentro de nós, onde a gente começa a sentir um temor a Deus. Mais adiante vocês vão entender melhor o que é temor. Você acha que um rei dos reis, ele virá se manifestar em um lugar aonde não tem honra e aonde não tem reverência? Você acha que Deus mandaria o seu poder se manifestar na gente onde não tem reverência? Tem um exemplo bem interessante com John Bevere, é um escritor cristão que ele escreve um livro chamado Temor do Senhor. E nesse livro eu aprendi algo específico sobre esse temor. Aprendi ouvindo aquele testemunho que ele escreveu, que me chamou muita atenção. É algo que aconteceu quando ele estava entrando numa igreja e ele ia pregar. E essa congregação era num outro país, né, onde ele foi convidado. Teve o louvor, teve a manifestação ali inicial de abertura, e ele estava louvando ao Senhor ali, mas ele sentia algo errado dentro de si. Ele olhava para os lados, as pessoas não estavam reverenciando, não dando atenção,
nem exatamente as pessoas que iam lá ou falar a palavra ou estar ali louvando não estavam dando atenção. E ele começou a perguntar para o Espírito: Senhor, tem alguma coisa errada? Eu não estou sentindo a presença do Senhor aqui. Onde tu estás, querido Espírito Santo? E o Espírito Santo começou a falar com ele. Naquele momento ele começou a ficar irritado com a desatenção das pessoas, com as coisas que tiravam a atenção do povo que estava ali naquele lugar. Eram pessoas conversando, eram pessoas falando ao mesmo tempo que não prestava atenção para o que estava acontecendo, não prestava atenção para o louvor, até que ele chegou lá em cima, quando ele foi chamado, e ele deu aquele sermão para o povo. Mas não foi ele, o Espírito Santo disse: dá o seu sermão, porque o Espírito Santo queria chamar a atenção do que estava acontecendo ali. Eles não estavam dando atenção ao Espírito. A sua unção, a presença do Senhor, ela precisa ter reverência e honra. O que eu quero dizer com isso? Temos que dar reverência ao Senhor no momento que estamos diante dele. Temos que nos doar inteiramente. Não é prestar atenção com A ou B ou C situações ao nosso redor, mesmo dentro da igreja. Presta atenção que quando John Bevere ele começa a exortar em cima do púlpito o que estava acontecendo, a falta de atenção com a reverência, o povo cala e o Espírito realmente consegue manter todos em alerta. O fluir da palavra continuou e foi um culto super abençoado, cheio da presença do Senhor e do temor. Presta atenção, o Senhor, ele dará honra quando também recebe reverência e honra. O Senhor te dará honra quando ele recebe honra. Presta atenção, aquele culto do John Bevere foi cheio. Teve manifestação do Espírito, aonde ele retrata como um vento impetuoso que entrou naquele lugar, um som lindo que parecia até um avião dentro do local, que ele disse que até ficou com vergonha de comentar que tinha ouvido. Depois ele conseguiu falar com algumas pessoas que também disseram que também tinham ouvido. Então presta atenção, no final do culto estavam pessoas sendo tocadas, chorando na presença do Senhor, realmente arrependidas de não reverenciá-lo, de não terem o colocado como honra e tratando talvez o culto como mais um evento, eu vou assistir o tal da pregação do pregador que veio de algum lugar, e às vezes a gente se empolga nessa empolgação, só que nós devemos ter em mente que a gente não pode se empolgar, porque o Senhor é em primeiro lugar. A gente não precisa só ficar alegre com o evento, mas ter reverência a todas as atitudes diante de Deus. Vamos ler ali em Levítico 10, 3. Ali diz: E Moisés disse a Arão: Foi isto que o Senhor falou: manifestarei minha santidade entre aqueles que se aproximarem de mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Mas Arão ficou em silêncio. Presta atenção na outra versão. Moisés disse a Arão: Era isso que o Eterno tinha em mente quando disse: Aquele que se aproximar de mim, eu me mostrarei santo diante de todo o povo, revelarei a minha glória. Presta atenção, aquela congregação teve uma chance, o Espírito se revelou àquela congregação. Quero também contar, para exemplificar a honra,
Não só a honra que você dá ao Senhor, mas a honra que o Senhor te dá depois. Um acontecimento que aconteceu comigo e com uma amiga minha. Existia uma situação onde um grupo de oração, de cura e foi chamado para orar por um senhor dentro de uma empresa. E nessa empresa a gente sabia que tinha empresa, tinha os empregados que estariam naquela empresa, mas aquele senhor ele estava sofrendo de alguma doença na época. Só que eu e a minha amiga éramos intercessoras dessa situação. Nós não iríamos junto, mas no decorrer da situação, da tarde, que se era tarde, nós descobrimos que existiria na igreja ao lado, que era a igreja da minha amiga, ela estaria do lado da empresa, né, que eles iriam orar por esse senhor, eles iriam ter um culto de oração. Preste atenção no que aconteceu. Eu e a minha amiga chegamos lá cedo, não muito cedo, mas para honrar o horário que estava ministrado, tinha sido divulgado na internet, no Instagram, e chegamos lá. O pastor que estava que ia conduzir a oração estava na porta e ele disse assim: já está no horário, venham comigo, vamos orar. E a gente olhou para os dois lados, eu e a minha amiga, espantadas, porque a igreja estava vazia. Pensem, o que a gente pensou? Bom, vamos embora porque a igreja está vazia. Poderíamos ter feito isso? Não. Nós tínhamos honrar o Senhor naquele momento. Tínhamos um propósito. Nós não poderíamos desonrar nem o propósito de oração, nem aquela situação, pois mesmo que os membros não tenham ido, e era uma igreja que lotava, tinham 5 pessoas naquela igreja, eu e minha amiga e mais 3, e mais o pastor que conduzia a oração. Preste atenção, nós nos reverenciamos ao Senhor diante daquele pastor, e a gente orou com ele de joelhos ali na frente. E eu vou te dizer uma coisa, a igreja não estava cheia, mas a presença inundava aquela igreja, que eu nunca mais vou esquecer. E a minha amiga, que vai estar aqui olhando do outro lado, aí na casa dela, ela vai lembrar dessa história. Encheu aquele lugar. Nós saímos cheias da presença do Senhor, mas o Senhor nos honrou de uma tal forma que quando a gente saiu daquele local, nós saímos daquele local e fomos em direção ao banquinho do lado da empresa. Ficamos esperando outro grupo que estava saindo da porta, e por acaso eles estavam vindo na nossa direção. Ainda fomos convidados para entrar, não falamos nada do momento de oração que estávamos ali, só falamos após o que Deus nos honrou. Aquela vida foi salva, aquele senhor foi liberto das dores e foi curado. Deus nos honrou naquele local, não só porque a gente orou por aquele, intercedemos por aquele senhor, mas nos honrou de forma linda, algo que não vemos. Presta atenção que aqui houve uma troca. Nós demos reverência ao Senhor, nós o honramos. Nós poderíamos ter tido outra atitude. Não vamos ficar, olha, a igreja está vazia. Mas não nos importava a igreja. Nos importávamos com o Senhor que estava ali nos esperando. E isso a gente teve certeza quando aquele pastor veio em nossa direção e disse: podemos começar. E a gente não entendeu nada. Era como o Senhor dissesse assim: filhas, venham. Vamos começar, porque ele sabia que a gente estava chegando. Então eu quero falar com isso que Deus, ele é importante na nossa vida quando nós colocamos uma certa importância no que ele é para nós. Quando nós o amamos de todo o coração, aí surge o temor. Tá vendo que é algo espiritual? É algo que não dá para explicar? Presta atenção.
que o Senhor diz em Tiago 4:8, acompanhem lá: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Preste atenção, o Senhor está te convidando a chegar a Ele, porque quando tu te chega a Deus, Ele chegará a ti. Davi também diz nas Escrituras que quando ele se prostrava diante do santo templo, me prostrarei diante do teu santo templo, no teu temor. A verdadeira adoração ali de Davi, ela começava com uma reverência à presença de Deus. Ele tinha reverência à sua presença, pois Deus diz também que se reverenciarmos a Deus, o Senhor nos honra. Preste atenção, quando o Senhor é reverenciado, a sua presença se manifesta, será manifesta. Quando e onde sua presença se manifesta, as necessidades são atendidas. Preste atenção, quando a gente se reverencia, quando a gente o honra, a presença do Senhor vem e ali ela se manifesta. E ela se manifesta na forma de atender a todas as orações que a gente está fazendo ao Senhor. Preste atenção que aqui temos muitos tesouros. Davi dá um alerta também na palavra do Senhor. Ele diz: temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. E aqui ele não estava falando de bens materiais só, mas de tudo o que tu precisar na tua vida. Declare essa presença na sua vida agora. Aleluia. Vamos nos aprofundar um pouquinho mais em Isaías 29. Deixa eu só achar aqui. Isaías 29, 13. Isaías 29, 13. Diz assim: por isso o Senhor disse: este povo se aproxima de mim e me honra com os lábios e com a boca, mas o coração deles está longe de mim. O seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens, aprendidos de forma mecânica. Preste atenção, olha o exemplo que eu contei lá no início, do testemunho do John Bevere. Preste atenção que ele estava sendo mecânico. Preste atenção, o Senhor não está procurando um culto a Ele mecânico. O Senhor está procurando que você se achegue a Ele. E você só chegará a Ele quando você teme e você o ama de todo o coração. Não adianta ser de palavras, porque tem muitas pessoas que ainda vão falar de palavras lindas e maravilhosas, mas elas não temem ao Senhor de tal forma que o seu amor transborde na sua vida. Preste atenção nisso, preste atenção. Você conhece o seu Deus na sua grandeza? Preste atenção nas pessoas que estão falando a palavra. Elas conhecem a Deus na sua grandeza, porque o amor é reconhecido na grandeza que tu transborda nos teus lábios. A hora que tu conhece um Deus grande, maravilhoso, Ele é transformado e Ele entra no teu ser de uma forma de honra, de amor, e Ele como eu vou falar, ele sai como perfume na sua vida, ele sai como palavras na sua vida, para ser usado para honra do Senhor, para ser usado na cura, para ser usado na liberação do Espírito Santo na vida das pessoas. Preste atenção, quanto maior a nossa compreensão da grandeza de Deus, maior a nossa capacidade de temê-lo, de reverenciá-lo. Conheça o Senhor. Como que a gente conhece o Senhor? Nós precisamos ter intimidade com o Espírito Santo, intimidade com o Pai. Nós precisamos conhecer ao Senhor, conhecer quem é essa grandeza, quem é esse Deus a quem eu temo. Não podemos ser só de palavras, nós precisamos nos aprofundar.
Uma pessoa íntima com o Senhor, ela transborda o amor de Deus. Ele transborda, a gente anda como Jesus andou. Preste atenção, não imitamos Deus, somos como Deus, como Jesus foi aqui na terra, porque nós temos o Espírito Santo dentro da nossa vida e nós andamos e nos parecemos com Ele, porque somos e andamos no amor. Vamos também ali para Pedro 1, de 15 a 17. 1 Pedro, desculpe. Presta atenção. Mas sede vós também santos em todo o vosso procedimento, assim como é santo aquele que vos chamou. Pois está escrito: sereis santos porque eu sou santo, e andai com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Preste atenção aqui. O Senhor quer que você seja santo como Ele é santo e como Ele foi santo aqui na terra. Perceba que não teremos intimidade com Deus a não ser que o conhecemos intimamente. Nosso amor deve arder em duas chamas, como eu já disse: amor e temor. Pensa em algo bem fundamental sobre o temor. O temor, ele não é ter medo ou ficar assustado com o que Deus é ou possa fazer. Não é isso. É um respeito, é uma reverência profunda e permanente de Deus em todas as coisas na nossa vida. Também é exaltar. Temor é exaltar, é atribuir a Deus Altíssimo e elevado um lugar de honra na nossa vida. É tremer profundamente, com reverência diante do privilégio da sua presença e de sua palavra vida na nossa vida. É adorar só a um Deus com louvor apaixonado e ação de graças contínua. É honrar o que Ele honra. É amar o que Ele ama, é detestar o que Ele detesta, fazer do interesse dEle o nosso interesse. Amados, é nos submeter à nossa vontade para abraçar a dEle. Preste atenção, é limpar, é nos purificar na nossa vida para sempre, continuamente. O temor é essa manifestação. É a manifestação do Espírito e o deleite de Jesus em nossas vidas. Para finalizar, vamos ler Isaías 11, 2 e 3. Presta atenção, o Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ele se inspirará no temor do Senhor e não julgará pela aparência, nem decidirá pelo que ouvir dizer. Melhor a tradução seguinte, que eu não sei por que não está aparecendo aqui, mas presta atenção, numa tradução que eu li, o Senhor termina aqui dizendo que Ele é seu deleite. O seu deleite é no Senhor. Presta atenção. O Espírito Santo, Ele se manifestará através do temor que nós temos a Ele. E Jesus se deleitará em nossas vidas. Só para finalizar, o Senhor em Hebreus, eu vou citar Salmos 31 para vocês, para finalizar o que eu quero dizer sobre os benefícios do temor na sua vida. Como é grande a sua bondade, que guardaste para os que temem e preparaste na presença dos filhos dos homens, para que os que se refugiam em ti. Meu Deus, Deus nos traz tanta bondade através do temor ao Senhor. Depois você pode procurar na sua Bíblia também, Salmos 34:7,
proteção. Também pode procurar no Salmos 33:18. Os olhos do Senhor acampam sobre nossas vidas e nos livram. E em Provérbios 14:26 e 27 também. Até no leito às vezes de doença, de morte, o Senhor vai lá. Aquele que o teme, o Senhor não o deixa. O Senhor não o deixa e Ele estará sempre consigo. Como eu posso dizer, o temor de Deus é fundamental. Senhor, nos colocamos diante de Ti, Pai, agradecendo, Senhor, que a gente tenha mais e mais proximidade contigo, Pai. Que a gente te conheça, que a gente entre em intimidade contigo, que a gente conheça quem é esse Deus grandioso. Ó, Pai, que esse temor venha, que esse entendimento venha sobre cada um de nós. Em nome de Jesus, também te peço, Senhor, as pessoas que foram tocadas e querem conhecer esse Deus grandioso e que não conhecem, que queiram aceitar esse Deus maravilhoso no seu coração, que queiram aceitar Jesus no seu coração e declará-lo como Rei, como o Senhor dos Senhores, aquele que morreu para te dar a vida. Faça agora, em nome de Jesus. Faça aí na sua casa mesmo. Se reverencie diante dele e diga: Jesus, aqui estou. Eu sou teu, eu te escolho. Entra na minha vida, faz morada. Que eu aprenda a amar-te como tu dizes na tua palavra. Que eu consiga entender o que é te amar, o que é te temer. Que tu conheças essa pessoa que está aceitando agora, Senhor. Aí na casa dela, vai e habita no seu coração. Enche-a do teu amor, em nome de Jesus. Pai, aceita essas pessoas que fizeram essa oração agora nas suas casas. E também declaro, Pai, que em nome de Jesus, todas as pessoas que estão com alguma enfermidade agora, sejam curadas em nome de Jesus. Eu não sei o que você está passando agora, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe, fale para Ele. Tenha intimidade com Ele, diga: Senhor, eu quero ser curado. Em nome de Jesus, como diz a palavra, se achegue a Ele. Em nome de Jesus, eu declaro a cura, eu declaro a unção de cura caindo no seu lar, caindo aí e você sendo curado em nome de Jesus. Agradecemos a Ti, Senhor, e agradecemos a Tua presença e a Tua honra. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero também lembrar vocês que temos também o estudo da palavra nas terças-feiras, estudo Derramar em Casa, às 8h30. E temos, como estou fazendo agora, culto Derramar às 8 horas nos sábados. Acompanhe a gente nas mídias, no Instagram, no Facebook. Coloque seus testemunhos, coloque suas mensagens, seus comentários. Nos chame se precisar. Se precisar de alguma oração, estamos aqui. Amém?